Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Ferreira do Grupo Euclides e está começando mais um Euclides Comenta. Então, eu achei que essa foi uma prova um pouco diferente do usual, principalmente para matemática. Eu achei que algumas questões elas estavam muito descritivas, né? Tinham algumas questões que a gente conseguia fazer basicamente analisando o texto, sem precisar se alongar muito em cálculos e tal, que é uma característica normalmente da UERJ, né? E eu escolhi comentar para vocês a questão 33 da parte de matemática, que é uma questão que ela trabalha geometria, especificamente, né? A questão ela traz um desenho de dois polígonos inscritos numa circunferência, um deles é um hexágono e o segundo é um dodecágono côncavo, né? Que é um dodecágono não convexo, né? E esses dois polígonos eles estão inscritos na circunferência, têm os mesmos vértices, compartilham os mesmos vértices. É dado que os ângulos internos, né, do polígono, né, do decágono A, B, C, D, E e F são todos iguais, 60 graus. E é dada também a área do hexágono, dizendo que o hexágono mede 24 raiz de 3 centímetros de área, né, centímetros quadrados. E pede para a gente calcular a área do polígono côncavo, né, desse dodecágono aí, também em centímetros quadrados. E essa é uma questão que dava para se fazer de formas diferentes, né? E eu escolhi conversar aqui com vocês, analisar a figura por si só. A figura, ela já traz uma pequena divisão de triângulos, né, nessa figura, né? A gente pode perceber, por exemplo, que os vértices EDL formam um triângulo lá branquinho, né? E esse triângulo ele é congruente a outros triângulos, como DCK, DJB, AIB, AHF, FGE, né? Esses todos são triângulos congruentes, ou seja, que têm a mesma área. Além disso, no próprio dodecágono, né, nessa estrela de 6 pontas que a gente tem aí, também é uma divisão em triângulos já bem intuitiva, né? Os triângulos LDK, KCJ, todos esses são triângulos também congruentes, que são esses triângulos que estão nas pontas da estrela, né? Então a gente pode observar que, como o triângulo DLE e o triângulo DLK têm a mesma área, a gente pode concluir que todos esses triângulos congruentes têm mesmas áreas, né? Ao total, a gente tem 18 triângulos de mesma área. São 12 triângulos azuis de mesma área e 6 triângulos brancos de mesma área. Então, se a gente for comparar isso com a área geral, observa que a área geral do hexágono mede 24 raiz de 3, ok? Ou seja, 18 triângulos medem 24 raiz de 3. Se eu dividir isso por 18 e multiplicar por 12, ou seja, fazer uma proporção de 2/3, né, que é a comparação entre 18 e 12, eu vou chegar que a resposta da minha questão só pode ser a letra D, 16 raiz de 3 centímetros quadrados, né? É uma questão que a gente podia, por exemplo, tentar encontrar os ângulos, né? O ângulo em D, o ângulo em L, porque ele deu os ângulos da medida, os ângulos das medidas dos triângulos, mas honestamente acabaria a gente perdendo muito tempo que poderia ser economizado simplesmente traçando ali esses triângulos e dividindo e percebendo essa relação de igualdade entre as áreas, né? De congruência, tá certo? Esse foi mais um Euclides Comenta. Um beijo e até a próxima!